Crock-Pot Candy é um doce que está virando tendência nessa Páscoa. E nesse vídeo eu vou ensinar você 10 sabores que são sucesso de vendas para você lucrar muito com essa delícia. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. Esse doce já é bem antigo e é super simples de fazer. É muito comum lá nos Estados Unidos, quando dá aquela vontade de fazer doce, eles derretem o chocolate, misturam com amendoim, às vezes colocam confeitos, às vezes não colocam e comem, da mesma maneira que a gente faz aquele brigadeiro de panela aqui no Brasil quando dá vontade de comer aquele doce. Mas parece que caiu nas graças do povo e que vai se tornar tendência nessa Páscoa. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, em 98, isso já era bem comum de fazer. E lá parece que todo americano tem uma derretedeira em casa. Então, eles colocavam na derretedeira o chocolate branco, o chocolate ao leite e o chocolate meio amargo junto com amendoim e faziam aquela mistura toda ali na derretedeira mesmo. Porém, aqui no Brasil quase ninguém possui uma derretedeira em casa. Então, eu adaptei a receita de uma maneira bem fácil para você poder fazer aí na sua casa e vender muito. O original é feito assim com amendoim e chocolate. Porém, eu desenvolvi 10 outros sabores diferentes para a gente fazer. Então, eu vou deixar o chocolate aqui para o lado, os confeitos para o outro lado e vou mostrar para vocês quais os sabores eu escolhi para fazermos esse doce. Vamos utilizar o amendoim torrado e sem sal, que é o clássico desse docinho. Vou fazer também com bala de goma, com uva passa, com M&M's, esse não é o M&M's, mas pode ser qualquer confeito do gênero, com balinhas de coco, com frutas cristalizadas, com nozes. Vou fazer com biscoitos, pois eu adoro a mistura do biscoitos com chocolate e eu escolhi aqui o Oreo e o waffle. Vou fazer também com aqueles feijõezinhos de açúcar com amendoim. Assim fica uma variedade incrível e agrada todos os gostos. Os americanos fazem muito também com aqueles mix de amêndoas que tem castanha, castanha do Pará, castanha do caju, mas eu não tinha no momento, então fica uma sugestão, se você quiser fazer com mix de castanhas também fica uma delícia. É importante já deixar tudo pronto, pois o chocolate pode acabar endurecendo. Então, eu já vou cortar aqui os biscoitinhos que eu vou utilizar. Eu vou cortar um desses nos pedacinhos assim, não muito pequenos, porque eu gosto bastante de morder a crocância do biscoito. Fica parecendo aquele bis de morango, não sei se alguém lembra dessa edição especial, mas é muito gostoso. Vou deixar alguns pedacinhos também para enfeitar por cima, depois de colocar o chocolate. E vou cortar da mesma maneira o Oreo, para já deixar tudo prontinho e só misturar quando o chocolate estiver derretido. Eu aconselho você a fazer um sabor por vez, pois facilita e evita que o chocolate endureça já misturado com os sabores. Eu vou derreter e temperar aqui o chocolate. E se você tem alguma dúvida sobre o derretimento e a temperagem do chocolate, no final desse vídeo eu vou deixar um card onde eu ensino passo a passo uma temperagem perfeita sem precisar de termômetro. E se você for usar a cobertura fracionada, não precisa fazer a temperagem do chocolate, basta derreter e utilizar. Enquanto o meu chocolate derrete, eu coloquei aqui uma tábua e vou cobrir com papel manteiga. É aqui que nós vamos colocar os chocolates para eles endurecerem. E é bom colocar assim em uma superfície firme para poder transportar para a geladeira depois de fazer todos os chocolatinhos. Assim fica muito mais fácil. Com o meu chocolate já derretido e temperado, vamos começar a fazer os nossos chocolates. Eu tenho aqui o amendoim, que é o primeiro que eu vou fazer. Vou colocar um pouquinho. Gente, vai muito a olho, não precisa pesar. O importante é você ver que o chocolate cobriu completamente o amendoim. Então, coloca um pouco do chocolate, mistura com a colher ou com a espátula e depois verifica se ficou tudo bem cobertinho. Aqui no caso, faltou um pouquinho de chocolate, então eu vou colocar mais um pouco de chocolate e vou misturar novamente. Aí já vai estar prontinho para colocar no papel manteiga. Com o tempo, você vai acostumando com a quantidade e faz isso de olho
perfeitamente. Mas se quiser fazer pesando, também não tem problema. Basta pesar a quantidade de chocolate e de amendoim que você colocou e anotar, sem problema nenhum. Vamos colocando assim em cima do papel manteiga. Com esse aqui eu vou fazer 2 unidades. É bom fazer assim pequenininho. Eu não gosto de fazer muito grande e nem de deixar muito esparramado. Assim acho que fica mais bonito. E quanto mais chocolate você colocar, mais ele vai esparramar, porque o chocolate é mais fluido e tende a esparramar na superfície. Para decorar, eu vou colocar aqui um pouquinho de granulado colorido e vou colocar também algumas estrelinhas, aqueles confeitos de decorar docinho. Assim dá um toque especial ao nosso chocolate, deixando ainda mais atrativo. Agora eu vou fazer com os waffles de morango. A mesma coisa, vou misturar um pouco de chocolate junto com o biscoito que eu já deixei cortado para cobrir bem o biscoito. Não precisa uma quantidade exagerada. Na minha opinião, o chocolate tem que estar na medida certa para não esparramar na superfície. Mistura bem e coloca em cima do papel manteiga, sempre da mesma maneira. E para decorar, eu vou amassar um pedacinho do biscoito para que fiquem uns pedacinhos misturados com farelo. Prontinho, é só isso mesmo. Agora eu vou fazer com M&M's. Vou deixar alguns separadinhos ali para decorar depois e vou misturar uma pequena porção de chocolate nos M&M's aqui no potinho. Mistura bem e coloca em cima da superfície com papel manteiga. É sempre o mesmo jeito de fazer. Mistura, seja o que for o recheio, com o chocolate, coloca na superfície e decora como quiser. Esse eu vou decorar com alguns M&M's e também alguns confeitos de bolinha. Esses confeitos são aqueles de passar em docinho que você encontra em lojas de confeitaria. Agora eu vou fazer com chocolate branco, misturando no Oreo, pois para mim a mistura do Oreo com chocolate branco fica perfeito. O meu chocolate branco está começando a endurecer, mas eu não vou levar ao micro-ondas de novo, pois eu gosto dele assim nessa consistência. Evita que se esparrame demais no papel manteiga e deixa no formato mais arredondadinho, que para mim fica mais bonito. Depois de colocar assim o chocolate com o Oreo, é só decorar. E para decorar eu vou usar os farelos de Oreo que nós deixamos separados e também alguns chocoballs, que são aqueles flocos de arroz envolvidos com chocolate. Eu acho que a crocância fica muito boa e super combina com biscoito. Eu vou fazer agora o com frutas cristalizadas, que é uma misturinha que eu faço, acho, desde os meus 9 anos de idade. Misturar chocolate branco com frutas cristalizadas e fica uma delícia. Então, fica também como mais uma opção. Vamos misturar assim e colocar ali do lado. As frutas ficam aparecendo e isso deixa um charme ainda maior no nosso doce. Para decorar, eu vou colocar alguns confeitos coloridos, só para dar um toque mais especial. E prontinho! Esse com as frutas cristalizadas fica diferente e delicioso. Agora eu vou misturar os feijõezinhos de amendoim com o chocolate branco. Fica muito gostoso também e dá um contraste bem legal. Fica perfeito fazer também com aqueles amendoins que são envolvidos com açúcar colorido. É a mesma coisa, só que esse é com um açúcar marrom como se fosse chocolate e o outro é bem colorido. Os dois ficam perfeitos. Agora eu vou colocar um pouquinho de granulado por cima para dar um toque ainda mais especial. Se você for fazer com os amendoins coloridos, pode colocar confeitos coloridos. Esse com passas de uva também é uma mistura que eu faço há tempos. Não sei se alguém lembra daquele bibis de passas de uva. Quando dava vontade de comer e eu não tinha, eu misturava assim, as passas de uva com chocolate. Vou misturar aqui um pouquinho do chocolate branco com um pouquinho do chocolate ao leite e colocar em cima do papel manteiga. Não precisa misturar muito. E agora é só decorar com o confeito de sua preferência. Tá ficando lindo, não tá? Então, já aproveita agora para deixar aquele like no vídeo que é muito importante para mim. Compartilha nas redes sociais, grupo de WhatsApp, manda para aqueles amigos, para aquelas amigas que amam fazer doce. Assim, você me ajuda a ensinar mais pessoas a fazer essas delícias. E claro, se ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal e marca o sininho para não perder as próximas novidades. E aqui eu fiz o de chocolate com bala de goma, que é a mesma coisa. Mistura o chocolate na bala de goma e decora com confeito de sua preferência.
Eu vou virar aqui porque o espaço está acabando. E aqui eu vou fazer o chocolate com algumas balinhas de coco. Aquelas mini balinhas de coco que se encontram em lojas de festa ou lojas de confeitaria. Eu já fiz esse teste e ficou muito gostoso. Vou completar aqui em cima com um pouquinho de coco ralado e enfeitar com algumas balinhas. Se você tiver acesso a essas balinhas, faz, pois que fica uma delícia. E nesse outro cantinho aqui eu vou fazer o de nozes. Da mesma maneira, basta misturar as nozes com o chocolate. Eu dei uma quebrada nas nozes aqui e deixei alguns pedaços maiores. Agora é só misturar com chocolate e colocar no papel manteiga. Porém, se você for trabalhar com nozes, tenha cuidado, pois em alguns lugares o preço do quilo das nozes passa de R$100. Então esse acaba sendo o mais caro dos chocolatinhos. E pronto! Todos os nossos chocolates já estão prontos e deliciosos, perfeitos para vender muito nessa Páscoa ou em qualquer época do ano, porque essa é uma receita que você não precisa esperar até a Páscoa para vender. Afinal de contas, as pessoas comem chocolate o ano inteiro, então por que só vai vender na Páscoa? Já começa a vender essa semana mesmo, pois vai ser sucesso e você prepara a sua pré-Páscoa. Depois de tudo pronto, é só levar na geladeira por uns 10 a 15 minutos até o chocolate endurecer. E prontinho, agora é só deixar o chocolate descansar e já pode embalar na embalagem que você quiser utilizar para vender. Ele se solta bem fácil do papel manteiga, quando o chocolate estiver cristalizado. Então, se ele ainda não está soltando, deixa um pouquinho mais na geladeira até chegar ao ponto certo. E olha que delícia! Esses chocolates ficam muito saborosos e são super fáceis de fazer, além de ser diferente, principalmente nessa quantidade de sabores que eu trouxe para vocês, que eu nunca vi ninguém fazendo nem ensinando. A maioria deles eu acabei inventando quando dava vontade de comer um chocolatinho diferente. Então, aproveita a dica, faça esses sabores e venda muito. Mas não sai daí não, que a gente já vai falar de preço, validade e muitas outras coisas. Depois de tudo pronto, a primeira coisa que você precisa fazer é montar um cenário legal, porém simples, e tirar ótimas fotos dos seus chocolates. É isso que vai tornar atrativo aos clientes. Pode também fazer pequenos vídeos para postar nos stories ou até mesmo para mandar em grupos de WhatsApp. Assim você consegue divulgar bem o seu produto. Quanto à validade, não tem nada aqui que estrague com facilidade, então podemos considerar uma validade mínima de 30 dias. Porém, tem que ficar conservado em lugar bem fechado, fora da geladeira, porque se o chocolate fica na geladeira, ele acaba ficando suado. Enfim, o jeito de conservar é o mesmo de qualquer chocolate que você faça. Mas você pode fazer com antecedência para não ficar aquela correria da Páscoa. Quanto à embalagem, eu gosto de colocar assim, em saquinhos transparentes, fechadinhos com fita ou em caixinhas. Esse aqui é um saquinho bem comum que eu peguei aqui. Eu não sei qual é o tamanho dele, também não medi e não lembro qual é a marca, pois ele não estava mais com a embalagem que diz a marca. Mas não se apegue a isso. Chega na loja de embalagens, pede para o vendedor, eu quero ver os saquinhos transparentes. E aí ele vai mostrar e você escolhe o tamanho de sua preferência. Não precisa usar o mesmo tamanho que eu usei, porque nem eu uso sempre o mesmo tamanho. Às vezes eu chego na loja para comprar e não tem aquele que eu fui buscar. O que eu faço? Eu adapto com o que tem. E é assim que a gente tem que fazer. Para embalar, vamos colocar os chocolates assim no saquinho. Eu gosto de colocar 5 unidades em cada saquinho. Para mim fica bem acomodadinho, não fica um saquinho muito cheio nem muito vazio. De preferência, espera umas 2 horas depois que tirar da geladeira para colocar no saquinho. Assim você evita que o seu chocolate fique suado. Como esses aqui eu mesma vou comer e estou fazendo para o vídeo, eu já coloquei agora no saquinho mesmo para finalizar o vídeo. Mas quando você for fazer para vender, não coloque imediatamente no saquinho e também use luvas para manusear o chocolate, pois assim você não deixa a sua impressão digital nos chocolatinhos. Como esse é mais para ensinar vocês e eu que vou comer, eu não estou utilizando luvas. Mas se você for fazer para vender, faça como eu faço. Utilize as luvas sempre que for manusear qualquer chocolate, não só esses. Para finalizar, eu gosto de usar aqueles laço fácil, mas eu não tinha nenhum, então eu tô amarrando aqui com 2 fitinhas.
Você pode também usar lacinho de cetim e vários tipos de laço, o de sua preferência. O importante é fazer uma embalagem bonita e atrativa. Quanto ao peso, esse pacotinho pesou 177 gramas. É uma média de 170 a 200 gramas de chocolatinho. Vai depender do tamanho de cada chocolate. Se você quiser ter certeza de quanto vai ter em cada pacotinho, pode pesar a quantidade que dê uns 200 gramas, por exemplo, e colocar aqueles no saquinho. Fica à sua escolha. Cada chocolate pesa de 30 a 40 gramas, dependendo do que foi misturado, pois alguns ingredientes são mais pesados e outros são mais leves. Enfim, eu não costumo vender nada por peso, eu vendo pacotinhos de 5 unidades. Mas se você quiser vender por peso, pese cada chocolatinho para fazer um padrão nos seus pacotinhos. Por exemplo, 200 gramas é um padrão bom. Mas fica a sua escolha, faça como preferir. E pronto, você já sabe algumas opções de embalagens para fazer. Uma outra sugestão que eu dou também é aquelas caixinhas de presente. Elas são um pouco mais caras, pois normalmente custam de R$ 2 a R$ 6 esse tipo de caixinha, dependendo onde você for comprar. Mas fica muito bom também e fica bem atrativo ao cliente. Nessa eu coloquei só apoiado na palha, mas quando eu for fazer para vender, para entregar, eu vou embalar cada chocolatinho individualmente no plástico filme, pois fica mais bonito e mais higiênico para o cliente. Quanto ao preço, você precisa calcular, principalmente se for usar nozes e castanhas. Mas com os chocolates normais, eu vendo esse saquinho a R$ 10 e a caixinha a R$ 15, pois eu acrescento os R$ 5 da embalagem. São os mesmos 5 chocolatinhos, então no saquinho acaba se tornando mais econômico. Se a pessoa quer uma lembrancinha para criança, alguma coisa bem baratinha, o saquinho é perfeito. Já se quer um presente um pouquinho mais especial, o kit assim na caixinha chama mais atenção. Mas independente da maneira como você queira vender, esse chocolate vai ser sucesso com certeza, não só na Páscoa, mas em qualquer ocasião, porque chocolate é sempre muito bom. E agora vamos provar um para ver como ficou por dentro. E é claro que eu vou pegar o de Oreo, que é um dos meus preferidos. E olha só que delícia, a crocância do biscoito junto com o chocolate. É um doce perfeito e que não é muito enjoativo, então acredito que vai ser sucesso com qualquer pessoa. Espero que tenham gostado desse vídeo e se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. Marca o sininho para receber as próximas novidades, pois toda segunda-feira tem um vídeo especial de Páscoa para você. Deixa aquele like no vídeo que eu amo receber e não esquece de compartilhar com os amigos, grupos de WhatsApp, para aquelas pessoas que estão querendo trabalhar com a Páscoa. Assim você me ajuda a ensinar mais pessoas. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.